Bom, pessoal, nossa próxima etapa agora é o processamento. E nós vamos realizar um primeiro alinhamento de imagens. E para que esse primeiro? E por que primeiro? Primeiro porque este alinhamento ele não é definitivo. Então, por isso que ele é o primeiro. Vai ter um segundo que é definitivo. Isto se nós acertarmos na medida correta. Lembre-se que processamento não tem uma fórmula mágica para todos os casos. Você terá que testar primeiro. Testar alguns casos. Eu já peguei serviço que tive que fazer vários testes. Bom, mas para que serve esse primeiro alinhamento de fotos? Nesse primeiro alinhamento ele vai buscar mais dados no EXIF da imagem, nas informações que vêm na própria imagem, fazer os cálculos e buscar os pontos homólogos, os key points. Nós vamos vê-los aqui dentro do Agisoft. E nós vamos ter uma simples configuração, uma rápida configuração, e nós vamos fazer e deixar a máquina rodar. Eu quero bater um pouco nessa tecla aqui, no primeiro alinhamento, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então vamos lá. Nós temos aqui os nossos marcadores ou pontos de apoio que você coletou em campo e nós já subimos aqui no Agisoft. Estão aqui, são chamados de marcadores e pontos de apoio, são pontos de apoio, né? São chamados também alguns de pontos de controle e outros de pontos de verificação. Os pontos de controle são aqueles que vão ajustar o nosso modelo, ajustar a nuvem de pontos a seu posicionamento real, isto é, aquele posicionamento real. Por quê? Porque a precisão do posicionamento das câmeras é baseada no GPS do drone. E nós sabemos que há um grande erro, né? Se você olhar, as câmeras, quando a gente terminar aqui o primeiro alinhamento, nós vamos ver essa diferença com mais... essa diferença vai ficar visível, eu vou mostrar para vocês. Já a posição dos pontos de referência, dos pontos de controle, são muito mais precisos, né? Questão milimétrica mesmo. Quando você usa, por exemplo, o RTK, né? Um método RTK, então você tem um posicionamento ali, diferença milimétrica. Bom, e os pontos de verificação são aqueles que nós vamos desmarcar depois do segundo alinhamento para gerar, para comparar com a nuvem de pontos, ver se eles estão realmente, se ela está realmente reposicionada de acordo com os pontos de controle. Eu vou fazer isso de um modo mais, vou tentar ser mais claro aqui com vocês. Vou aqui para a vista superior e vocês vão notar que esses pontos amarelos aqui são os nossos marcadores que aqui estão. Então, vamos supor que eu deixasse como ponto de verificação o 9, está aqui, o 9, desculpa, eu desliguei ele, o 9 ficou selecionado, o 4 está aqui, e o 3, né, o 3. Então eu poderia vir aqui, clicar com o botão direito sobre esse marcador, né, e renomear. Eu vou colocar aqui SH, de checkpoints, né? SH. O 4, eu vou renomear também. Eu não quero dizer que esses serão os que eu vou escolher para esse processamento,
mas eu posso fazer isso. E o 9? O 9 está aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou renomear como checkpoints, certo? Então, note que o nome deles já mudou aqui também, a legenda, né? O rótulo deles, né? Esses com SH, SH9, SH4 e SH3, depois que eu fizer, quando eu for fazer o segundo alinhamento, eu posso desmarcá-los para eles não participarem do processamento, e o software vai ajustar a nuvem de pontos obtida por estas imagens a estes pontos de controle aqui. Mas eles também sofrerão algumas mudanças. Então eles não ficarão totalmente confiáveis para a gente ter aquilo que é a acurácia. Nós queremos saber o quanto nós estamos errando em relação aos pontos rastreados em campo. E são esses pontos aqui, os checkpoints, que vão nos dar esta informação. No nosso processamento nós vamos escolher somente 2, mas aqui para esta demonstração eu mostrei para você 3 em locais diferentes. Você pode escolher 2 ou 3, aí vai do seu interesse, da sua distribuição, ok? Geralmente as pessoas que planejam o voo já vão fazer isso também, planejando também quais serão os pontos de controle. Nesse caso aqui não há necessidade, nós podemos fazer também essa verificação por aqui. Aí o software vai gerar um relatório dizendo, olha, a nuvem de pontos obtida por estas imagens foi reajustada a esses pontos de controle. E esses pontos de controle sofreram uma certa influência. Mas esses checkpoints que ficaram desmarcados aqui, esses checkpoints que não sofreram influência, nós vamos comparar com o ajustamento que foi feito. E esta comparação nos dará, então, ali a acurácia, ou seja, quanto nós erramos, qual foi o erro em relação aos pontos de checagem, checkpoints. Isso é muito importante lá no segundo alinhamento, tá bom, pessoal? Mas no primeiro, eu quero falar mais sobre o primeiro. No primeiro alinhamento, você está vendo aqui, parece que os pontos de controle estão no mesmo nível do nosso mapa do Bing, mas não está, tem uma diferença muito grande. Então nós vamos fazer o alinhamento e você verá a diferença, ok? Vamos começar então o nosso processamento aqui em fluxo de trabalho, e você clica em alinhar fotos. Simples assim. Eu vou clicar nessa setinha para expandir o avançado. Nós vamos falar rapidamente sobre alguns desses itens. O primeiro deles é a precisão deste alinhamento. Você tem muito baixa, média, elevada e a mais elevada, né? Então, veja bem, nesta primeira etapa, o que se geralmente usa é baixa ou muito baixa. Porque você verá que o objetivo é somente descobrir os pontos da imagem que faz referência aos pontos de controle. Então, o que nós vamos pegar? O software vai pegar cada uma dessas imagens, descobrir, por exemplo, quais são os
pontos chaves dela, de pixel a pixel, ele vai fazer essa leitura, e aí nós vamos poder dizer naquela imagem, vamos supor aqui, uma imagem qualquer aqui, vamos pegar essa aqui, nós temos aqui um marcador de um dos pontos de controle. Esses pixels aqui se refere a um dos marcadores. Que ligação que há entre esses pixels e o marcador? Mas para isso ele tem que descobrir quais são as coordenadas desses pixels aqui. Ele precisa saber fazer essa análise de posição, né, bem alinhado das câmeras, né? Ele vai buscar essas informações dentro das próprias câmeras e vai ajustá-las aqui e criar uma nuvem de pontos aqui, dizendo assim, olha, esse ponto dessa imagem corresponde a esse ponto aqui no terreno. Então, é para isso que serve então esse primeiro alinhamento de fotos, né? Então nós não precisamos de algo muito pesado, não. Então esses dois aqui você pode testar. Se você vê que a qualidade estiver boa, use muito baixo das fotos, né? Se você vê que precisa um pouco mais, use baixo. Média e elevada é para você construir a definitiva. Ele vai fazer então cálculos bem melhores aqui com essas configurações. A mais alta é para caso de estudo científico. Então, geralmente não se usa. Aqui a gente deixa origem mesmo, né? É a referência das próprias câmeras, né? Então, de lá que ele vai puxar a seleção, a referência de coordenadas dessas fotos. Você pode deixar a princípio aqui generic e reference, porque nós vamos usar pontos de controle também. Sobre o limite de key points, ele vai estabelecer uma quantidade por fotos. Então, geralmente, por padrão, já tem 40 mil. E aqui é importante lembrar o seguinte, unidade milhar no Agisoft, aqui dentro é vírgula, viu pessoal? Não ponha ponto. Não mude isso aqui para ponto, é vírgula, certo? É bem importante você lembrar isso aqui, 40 mil pontos na foto. Outra coisa é os tie points, né? Tie points 10 mil. E ele vai aplicar as máscaras a que tipo de verificação dos key points ou dos tie points, ou não vai aplicar? As máscaras, lembra que a gente importou as máscaras? Ele vai aplicar aos key points, aos pontos chaves na fotografia, na imagem. Então, o que ele vai fazer? Aquelas áreas confusas, ele não vai criar key points naquelas áreas confusas, somente nas áreas que ele tem, vamos dizer assim, certeza. As demais aqui você pode deixar marcado, lembrando que esta opção aqui, quando você marca, ele faz a transformação automaticamente, né? E ele vai estimar por megapixels. Então ele já fez a transformação aqui, mas esta opção ela é usada para fotos de alta resolução, que é o caso aqui, mas para estudo nós não vamos deixar sem. Você pode usar tranquilamente. E esta outra opção de modelo de câmera, encaixe de modelo de câmera adaptativo, ele vai apurar mais a leitura do EXIF de cada imagem. Basta dar um OK e esperar o processamento
ocorrer. Então, pessoal, aqui depois do nosso primeiro alinhamento, como eu mostrei para vocês, o que o software fez? Então, ele alinhou as fotos, ele colocou aqui as normais das fotos, reposicionou as fotos, pegando informações dela e do GPS do drone, né? E ele criou uma nuvem de pontos esparsa. Agora nós podemos ver a diferença. Esta nuvem de pontos, ela está junto à do Bing aqui, ó, né, ao Basemap, e eu vou tirar esse Basemap para você ver melhor. Observe que há uma diferença enorme aqui na altitude dos pontos de apoio para a nuvem de pontos criada a partir das fotos do drone, ok? Quando nós fizermos o apontamento dos pontos de apoio, veja bem, isso é importante. Nós vamos fazer na próxima aula o apontamento. O software vai pegar esta nuvem de pontos e vai ajustá-la aos pontos de apoio, certo? Eu vou aqui a marcar, vou voltar aqui a marcar todos os nossos pontos de apoio, porque o apontamento tem que ser feito com todos os pontos, devem ser apontados, tanto os checkpoints quanto os pontos de controle, certo? Os checkpoints só não vão participar lá na frente, você verá como é que a gente vai fazer. Então, depois de fazer o apontamento, esta nuvem de pontos será ajustada ao mais preciso, que é o quê? São os pontos de apoio. Isso o software vai fazer quando a gente estiver apontando os pontos de controle. Ou seja, quando você, deixa eu mostrar um pouco melhor isso aqui, frisar um pouco melhor isso aqui. Quando nós, por exemplo, pegarmos uma imagem como esta aqui, vamos pegar, deixa eu ver, esse aqui não tem, esta aqui. Quando nós pegarmos esse ponto de controle e dissermos para o software, olha, esse ponto de controle aqui, o lugar dele é nessa marcação na foto. Aí ele não só vai ajustar a nuvem de pontos, aqui nós estamos no 9, ele não apenas vai ajustar, cadê o 9? Aqui o 9. Ponto 9, ele não apenas vai ajustar esse ponto em X e Y, aqui ao ponto de apoio, ele não apenas vai ajustar essa nuvem ao ponto de apoio, mas ele vai ajustar também na altitude, certo? Ele vai ajustar a este ponto. E esta nuvem, então, vai passar até a referência dos pontos de controle. Todos eles. Ok, pessoal? Então, é importante. Outra coisa que eu queria mostrar aqui ainda no primeiro alinhamento é que você verá aqui o que são os pontos homólogos. Clique em qualquer imagem dessa e clique em visualizar equivalências. E o que o software vai te dar? Ele vai mostrar para você cada imagem e a sua equivalência em outra imagem. Então, eu vou pegar aqui uma que tem poucos pontos alinhados para você ver melhor. Então, note que o mesmo local que está aqui apontado é esta mesma parte aqui. Vamos ver se a gente enxerga isso melhor em outra imagem.
E estas imagens que tem pouco são as imagens que estão mais à beira, né, do mapeamento. São poucas imagens com pontos de pontos homólogos, ok? Então, ele vai fazendo o ajustamento desta maneira. Então, aqui estão os pontos e aqui está a equivalência deles. E ele traça uma linha nesses pontos. Os válidos são os azuis e os inválidos os vermelhos, né, pela coloração. É bom você dar uma olhada nisso aqui e ver como é que o software está puxando, ligando uma imagem a outra, né? E à medida em que ele consegue mais pontos homólogos, né, entre as imagens, você vê essa densificação de linhas entre uma imagem e outra, ok? Isso é muitíssimo interessante e aqui nós encerramos esta parte do primeiro alinhamento. Muito obrigado.